E todos digam boa tarde a cada um. Como que estão hoje? Prontos para o trabalho, para a obra? Oro para que a palavra seja proveitosa para cada um em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos por esta hora. Te agradecemos pelo privilégio de virmos no treinamento de obreiros. Obrigado, Senhor, porque nos escolheu. Nos escolheu para um propósito. Oramos para que aquele propósito da escolha, ao reino, ao serviço, seja proveitoso e frutífero em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que abra nossos corações para as Escrituras. Oramos para que aplique a Tua palavra a cada coração em nome de Jesus. Faça-nos o tipo de obreiros, líderes que devemos ser, para que a Tua obra prospere em nossa mão em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Alguém grite amém. Viemos a 2 Timóteo capítulo 2. Estou lendo o verso 19. 2 Timóteo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Nos diz aqui que Deus tem um fundamento para a sua obra, tem um fundamento para a sua palavra, tem um fundamento para a sua vontade. E aquele fundamento de Deus está firme, certa. Ainda é certa, firme, e estará firme para sempre. O fundamento de Deus fica firme. Desde o primeiro tempo, escolheu e selecionou a cada um para o serviço, colocou o fundamento, colocou a pedra de esquina, colocou o marco, e está firme. E diz, tem um selo, significa que o selo da aprovação, o carimbo da aprovação, está naquele fundamento, está naqueles princípios. Quando nos chama a obra, antes de chamar o obreiro, a obra tinha sido alinhada e aquela obra foi colocada firme, não para se mudar. É o obreiro que vai mudar para pisar a chamada. Diz, o Senhor conhece os que são seus, pessoas que colocou no lugar desde o tempo de Noé, conhece, escolheu e lhes disse, isto é o que fazer. E as pessoas que escolheu desde o tempo de Abraão, Isaac e Jacó, escolheu-lhes para alguma coisa, lhes conheceu. E quando eles colocou no lugar, ele alinhou o que devia que ele fizesse e o que deviam ser, chamou Moisés, e o que Moisés estava a fazer era específico e bem especificado e alinhado. A mesma coisa até os dias de hoje, tem uma obra para nós fazermos, e aquela obra prontamente já colocou o carimbo da aprovação, conhece as pessoas que são seus e diz que qualquer um que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Diz, se tens que o servir, é um Deus santo, devemos ser santos. É um Deus justo, devemos ser justos. É um Deus justo e imparcial, devemos ser justos e imparciais. Que nos apartemos, que fujamos, que abstenhamos, que mostramos tudo que é chamado de iniquidade. Mas numa grande casa, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Não é a sua vontade para que algum vaso seja para desonra, não é a vontade de Deus que qualquer obreiro, qualquer ministro seja para desonra. Não é a sua vontade que Arão fez o que fez, porque ele fez para desonra
ele levantou o ídolo para o povo, no invés de focar a sua atenção no Deus Todo-Poderoso, não é a sua vontade o que Corã, Berão e Abirão que fizeram para desonra, não é a sua vontade, não é a sua vontade para cá fazer o que ele fez, por isso que ele morreu naquela iniquidade. Mas a escolha se a nossa mão diz, entre a morte e vida está diante de vós. Escolher, pois, a vida para que vivais. Se somos agentes morais, e daí temos a escolha, ou a chance da escolha, temos a oportunidade para escolher, temos a liberdade para escolher. Se escolhemos o pecado, é errado. Se escolhemos o mal, é errado. Se escolhemos iniquidade, é errado. Fazemos-nos vasos para a desonra, é errado. Por isso que ele diz, verso 21, de sorte que se alguém tens uma escolha, tens a liberdade para escolher o reto ou escolher o errado, para escolher o que é bom ou escolher o que é mau. Mas se tens que fazer o teu marco e tens que ter um ministério profetoso, diz, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, como adultos, como obreiros, como líderes, não podemos esperar da mãe para vir lavar o bebê, já não somos mais bebês, não vamos esperar que o pregador, o pastor, para vir e lavar o obreiro, faz pessoalmente, não são mais infantis, por isso que ele diz, purifica-se a si mesmo, lava-se a si mesmo, purifica-se a si mesmo. Ele sabe que foi chamado para a obra, sua mente está na obra, sabe o tipo de obreiro que será o bom obreiro, o obreiro profetoso, o obreiro curioso e o bom obreiro. Sabe o padrão da palavra de Deus e a chamada de Deus. De sorte que, para ser um vaso de honra, purifica-se a si mesmo de tudo e será o vaso para a honra, santificado e preparado para o uso do Senhor, e idôneo para o Senhor e preparado, está pronto. Em qualquer momento, quando se diz vem, está pronto, qualquer momento, quando há complicações, ele está pronto. Qualquer momento, se o trabalho que fazia antes, há um outro trabalho que apareceu e há um novo apontamento, ele está pronto e preparado para toda a boa obra. Pronto e preparado para toda a boa obra. Ele disse, purga-se a si mesmo, lava-se a si mesmo, prepara-te a ti mesmo, para que sejas um servo digno, um servo aprovado, um servo proveitoso. Ele tem que nos dizer como fazer. No verso 22, foge também dos desejos da mocidade. Entende? As afeições podem destruir o teu ministério e te fazer inqualificado, desqualificado no serviço. Daí que, quando tu vês alguma aparência de desejo, um desejo carnal a vir, você foge. E você segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Dou graças a Deus porque não somos isolados na santidade, não somos um santificado isolado, nós somos santificados, prontos e preparados, idôneos para toda a obra. Diz, há outros também, com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro, eles se purificam como você tenta fazer, se purgam-se como você tenta fazer, e lavam-se de qualquer coisa que pode ser desonra para a vida do ministério, qualquer coisa que pode trazer a desonra para a obra do ministério, qualquer coisa que pode trazer a desonra para o ministério de qualquer obreiro, diz no verso 23, e
rejeita as questões loucas e sem instrução. Questões loucas e sem instrução. Diz, se fizer alguma pergunta privadamente, pode ser louca, são questões, não se preocupa com isso, procurando a resposta, desvia-se disso. Se não vai à direção da tua chamada, ou o ministério que você tem, não se preocupa em procurar uma resposta, disse, rejeita as questões loucas e sem instruções, e se é relacionado somente com as coisas da terra, e se são coisas que relacionadas com coisas carnais, são coisas superficiais, diz, deixa isso. Quer façam esta pergunta na igreja, no domingo, ou fazem-te privadamente, na comunhão familiar, ou fazem essa pergunta no público ou no escritório, não perca, não despende o seu cérebro, não despende a tua inteligência, não despende a tua vida, fazendo perguntas ou respondendo perguntas loucas, sabendo que produzem contendas. Isso não produz santidade, isso não produz justiça, não produz a cidadania celestial. Diz, produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, o servo do Senhor não luta, o servo do Senhor não pode se queixar, o servo do Senhor não pode argumentar, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor, instruído com mansidão. Esta é a atitude do obreiro real, esta é a atitude da pessoa para a honra, que é purificada, que é purgada, que é preparada para toda a boa obra, é manso, é benigno, é compassionante, é amoroso, não faz nada na ira, não faz nada com a fúria ou com o temperamento furioso. É mansidão. Os que resistem a... O que é que isso significa? Eles se expõem. Quando os fariseus expunham-se ao Senhor Jesus Cristo, opunham-se ao Senhor Jesus Cristo, eles fechavam a porta da salvação contra eles mesmos. Quando qualquer um se opõe, ou contradiz, ou persegue, ou afasta o pregador do Evangelho, está a se opor a si mesmo, porque está a afastar o único caminho que pode mostrar como se salvar, como se santificar, como se aprontar para o céu. Diz, tu não serás zangado com eles na mansidão, instruindo os que se opõem, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tomarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Quer você se opõe à pregação da palavra de qualquer maneira, você está a se opor à tua própria salvação, você está a se impedir de chegar ao céu. Deus que nos dê a graça e a sabedoria em nome de Jesus. Alguém grite aí, amém. Tarefa especial demanda a mão pronta para o fazer. Deus nos chamou para uma tarefa, para uma obra de salvar almas, para uma tarefa de converter e conservar almas. É uma tarefa especial. Precisamos de uma especial graça para o fazer. Alta tarefa somente só pode ser feita com um obreiro bem preparado. A obra na qual nos chamou é grande. A obra na qual nos chamou é tão alta. O que nos chamou para é magnífica, é incomparável a qualquer outra coisa. Qualquer um pode fazer aqui na terra. E uma vez que nos favoreceu para nos chamar para tal tarefa alta e uma tarefa celestial, precisamos de estar bem preparados para que possamos fazer propriamente.
Nossa tarefa é espiritual, devemos ser também espiritual. Nossa tarefa é especial, precisamos de estar seres especiais para o fazer. Nossa tarefa é grande, precisamos de ser cruciosos para o fazer. Nossa tarefa é tão alta, precisamos de ser santos para fazer. Nossa tarefa é celestial, precisamos de ser celestiais para fazer. Nossa tarefa demanda e é incomparável a qualquer outra coisa, daí que nossa vida, daí que nossa graça deve ser incomparável a qualquer outra coisa que é vista aqui na terra, para que sejamos qualificados e permanecemos equipados para a obra na qual nos deu a fazer. Precisamos de ser melhores, preparados, precisamos de ser claros, com a vista clara, precisamos de ser cometidos, precisamos de ser diligentes, precisamos de ser santificados, precisamos de ser autonegados, precisamos de nos focalizar e temos de ser consistentes, mais uma vez 21, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Olhamos a este tema hoje, equipamento santificado para uma tarefa especial. Equipamento santificado para tarefa especial. A tarefa que nos deu é especial e o equipamento que fará aquele trabalho deve ser santificado. Equipamento santificado para a tarefa especial. 3 coisas. Número 1, correndo a carreira com a santidade requerida. Correndo a carreira, há uma carreira colocada perante nós e temos que correr com a santidade. Não somente todo tipo de santidade, que não é santidade que pode se ver nos livros, a santidade que se pode ver e descrever pelas pessoas que não têm a mente de Deus, mas requer uma santidade. Deus não nos deixou nas trevas, não escondeu-nos a verdade. A santidade que Ele requer dá-nos a explicação, dá-nos a definição, dá-nos a descrição e também nos diz, dá-nos também diretivos para que de como podemos alcançar, fugir ou correndo a carreira com a santidade requerida. Ponto número 2, reconhecendo e reganhando a alta corrida. Digo, reconhecendo os mercenários e não estão correndo a direção certa, estão tomando uma direção errada. Estão fugindo, como Jonas, estão indo ao caminho do pródigo, estão fugindo o ganho de alma, estão fugindo os obreiros e não estão aí onde devem estar. Esses que fogem como mercenários, temos que reconhecer. Se há uma obra para nós fazermos, há uma obra para tu fazer, há uma obra para eles fazer, reconhecendo e restaura-os, traga-lhes de volta, ponto número 2, reconhecendo e recuperando os que fogem à carreira. No ponto número 3, alcançando e colhendo a colheita pronta. Alcançando e colhendo a colheita pronta. Essa é a razão da nossa seleção. Há uma razão para sermos separados. Há uma razão de sermos santificados. Verso 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo, preparado para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. É por isso, quando vemos que a seara está pronta, alcançamos e ceifamos a colheita pronta. Voltando ao ponto 1, há uma corrida a fazer. A carreira que fazemos requer a santidade.
Viemos a 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sair do meio deles, irás sair no meio deles antes que o Senhor lhes lance de volta para os alcançar. Tens que sair do pecado antes que você alcançar os pecadores com a graça de Deus. Deves ser capaz de dizer, olhem para mim. A graça de Deus veio a mim e a graça de Deus me mudou. É a mesma mudança, é a mesma transformação, é a mesma salvação na qual vos chamo. Você sai primeiro antes de você voltar para eles para lhes dar a palavra. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Aquilo que o Senhor disse, e se não obedece o que o Senhor disse, ele não fará uso de ti. Pode te escolher por ti, pode te apontar a ti mesmo, pode se lançar sozinho para o serviço. O serviço não estará pronto, o serviço no qual não estás preparado. E se não obedeces o Senhor da Seara, e se Ele não te dará a graça na obra do Senhor, e se não te submetes ao Senhor da Seara, não pode ser proveitoso para a obra do Senhor. Deve haver obediência ao Senhor da obra antes da obra do Senhor possa prosperar na tua mão. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, É o Senhor a falar, diz, nem sequer toquem. Algumas pessoas dizem, eu não como, esse não é o ponto. Não tome, não toque, não cheira, não se aproxime. Ainda que não possas comer, por que você carrega? Você sabes que você não vais usar, por que compras? Tu sabes que não farás nada com isso, por que você mostra interesse nisso? Não toqueis nada imundo, e o Senhor sabe que realmente o que não podemos comer, também diz que não toquei nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Estão a ver de novo isso? Há pessoas que estão à espera. Se o Senhor quer que eu seja limpo, há de me limpar. Se o Senhor quer que eu seja justo, fará-me justo. Não vou fazer nada acerca disso. Somente eu creio a minha vida normal pecaminosa, a minha vida não salva, a minha vida normal não convertida, uma vida normal do mundanismo. Se Deus quer alguma coisa, alguma mudança, virá e fará a mudança. Diz, não. Temos promessas de Deus, Ele nos receberá depois de sairmos. Temos as promessas de Deus, Ele mostrará favor a nós se não nos conservar em tocar e nos encostar em coisas imundas. E temos estas promessas, dizem, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne, toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Há uma coisa a sermos santificados, há outra coisa a conservar-nos santificados. Há uma coisa a ser santos e num tempo, pela graça de Deus, há outra coisa a permanecer santo, aperfeiçoando a santificação perante o Senhor. O Senhor continuará a aperfeiçoar a santidade da nossa vida em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 12.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, estão a ver o que diz aí? Diz, o que nos chamou a fazer não é alguma coisa tão alta que não podemos alcançar. Não é alguma coisa tão larga que não podemos rodear. Não é alguma coisa tão profunda que não podemos encurvar, alcançar. Muitos outros fizeram a mesma coisa. Muitos outros tiveram a mesma vida da puridade de justiça e santidade. Diz, temos uma grande nuvem de testemunhos atualmente, uma grande nuvem de testemunhas. Os que foram salvos ainda podem estar livres do pecado. Os que estão santificados foram feitos santos e permanecem santos. Diz, há pessoas, muitas delas, que são mais rotas, mas se vêm ao Senhor e tornam-se convertidos. Grande nuvem de testemunho. Vieram ao Senhor e uma grande mudança, uma grande transformação tomou lugar em sua vida. Uma grande nuvem de testemunho. Apanhamos pessoas que habitualmente maus, mas quando vieram ao Senhor, a graça de Deus foi tão poderosa e suficiente para les transformar. Não é somente uma ou duas, contando o número de pessoas, uma grande nuvem de testemunhas. Com aquelas pessoas, com aquelas testemunhas que foram colocadas perante nós, passaram a vitória e passaram a santidade, há possibilidades de viver justamente e santo puro. Diz agora. Diz, sigamos e deixemos, escorramos com paciência a carreira. Não é somente, louvado seja o Senhor, costumo ter 100 peças de peso, deixei 70 e estou indo mais além. Diz, deixem todo o embaraço, tudo o que pode te embaraçar, pode embaraçar a tua consciência, que pode embaraçar o teu coração, que pode embaraçar a tua vida, para que não seja mais entusiástico a correr a carreira que Deus colocou diante de ti. Tu sabes, conheces aquele pecado, aquele embaraço, sabes o que costuma acontecer e tens aquele sentimento interno, aquele sentimento do coração, e você fica triste e não alegre que aquilo de novo tomou lugar. Deixe de lado. E o pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que tão facilmente nos apanha, talvez é o pecado da ira, que facilmente te apanha, talvez o pecado de temperamento, da forma como você tem o temperamento, e facilmente você se ofende, pequena coisa vai te abanar. Diz, esse é o pecado que facilmente te apanha alguma coisa, o tipo de exaltação e uma disposição má no teu coração, e acontece facilmente. Pode estar alegre por muitos anos, por que não desperta e dizer, eu irei me livrar daquilo? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É por isso é lá onde vamos ao céu. Eu estarei lá. Eu disse, eu estarei lá. Juntos estaremos lá em nome de Jesus. E se tens que estar lá, há coisas a deixar de lado. Há coisas a confessar e abandonar. Há coisas que totalmente temos que lançar fora da nossa vida, para que sejamos participantes da santidade requerida. Verso 10 do mesmo capítulo. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram, como bem lhes parecia, mas este, referindo a Deus, para nosso proveito,
quando nos ensina, é para o nosso proveito. Quando somos convencidos, é para o nosso proveito. Quando aponta a ti, diz, tu és o homem, é para o nosso proveito. Quando te desafia e te diz a lavar-se no sangue do Cordeiro e ser limpo, é para o nosso proveito. Quando menciona os teus pecados e que ele diz, você está destruído, e te mostra que você está indo ao extremo, te desafia, discorda, volta, caso ao contrário, coisa má irá acontecer, faz isto por nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A santidade requerida, participantes da sua santidade. Verso 14. Segui a paz com todos, segui a paz com todos os homens. A ideia de algumas pessoas que não honram a palavra de Deus é para seguir a paz com as pessoas que facilmente pode andar com ele. As pessoas que te deixam ter os teus caminhos, com eles terei a paz. As pessoas que não vão te desafiar quando tu fazes alguma coisa má, posso viver pacificamente com elas. As pessoas que não vão te corrigir, pessoas que não vão te preparar para o céu, posso seguir com elas a paz. Mas com as pessoas que vêm para castigar, para disciplinar, para corrigir, para apontar o caminho direito a ti e dizer o que tens na mão não é justo. Se tens que ir ao céu, lance fora. Não posso com esses seguir a paz. Mas sabe o que ele diz? Seguir a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu verei o Senhor. Alguém aí, eu verei o Senhor. Tu segues a paz com todos os homens. Segues a paz com membros da igreja. Não lute na igreja. Não lute fora da igreja. Qualquer que seja, se as coisas trazem interação entre o teu terreno, casa, dinheiro, trabalho, qualquer que seja, siga a paz com todos os homens. Quando vens à igreja, segue a paz com todos os membros da igreja. Segue a paz com os pastores, segue a paz com o teu líder, segue a paz com todos os homens. Quando te repreende, submita-se e siga a paz com ele. Quando te corrige, é coisa certa a fazer. Submete-te e siga a paz com todos os homens. Quando diz, se alguém na igreja é como você, o que seria a igreja? Não toma isso, não se ofenda por isso. Siga a paz com ele e procura aperfeiçoar a graça de Deus em ti. Seguirás a paz com tu, pastor, em nome de Jesus. Eu quero um melhor amém do que este. Olhamos para 1 de Coríntios 9. 1 de Coríntios 9. Estou lendo o verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Seja consciente na corrida. Faça aquela corrida de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente. Faça aquela corrida focalizado na linha do termo, para que possas alcançar a coroa. Verso 25. E todo aquele que luta, é o que temos que lutar. Não lute para medíocre. Não lute para o nível baixo. Não lute para qualquer vida simples. Procura para a maturidade, para a perfeição. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, o autocontrole em tudo, autonegação em tudo, incorruptibilidade. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro,
faz-se a ele mesmo como um exemplo. Eu, porém, corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo, não tento colocar o corpo dos outros embaixo, não procuro colocar o corpo do Timóteo por ele, não procuro subjugar o corpo de Docas, não procuro subjugar o corpo de uma outra pessoa. Cada um subjuga-se a si mesmo. Eu, Paulo, subjugo o meu corpo. O que é que significa? Diz: os meus olhos controlo as minhas mãos, controlo os meus pés, minha vida, a totalidade da minha vida, coloco debaixo do controle. Por quê? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Você não será reprovado. Irás colocar a tua língua em subjugação. Os teus olhos estarão irás subjugar. Irás colocar as tuas mãos debaixo do controle. Colocas as tuas ideias debaixo, para que deixe outros falar e não sejas quem sempre fala. Coloca tudo debaixo e seja consciente em todo momento de que se tu tens que ter o mestrado, se tu tens que ter a maturidade e se tu tens que trazer a tua vida à perfeição, deve ser melhor hoje do que eras ontem. Mais controlado hoje do que eras ontem. Mais entregue e submissivo hoje do que eras ontem. Porque tu sabes, o perigo é este, que se o que és hoje, o que eras ontem, és amanhã o que és do hoje, o perigo está no dia da recordação. É sempre assim. Não há avanço, não. Não há aprovação, não há maturidade. Não há uma sanidade requerida, não há perfeição, não há mestrado. Tu tens o mestrado em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 1, 21. Colossenses 1, 21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos no coração, santos na língua, santos na linguagem, santos na aparência, santos nos pensamentos, santos nas atividades, santos na tua intimidade, santos na tua atitude, para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Verso 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, a quem admoestamos a todo homem. Veja, o apóstolo Paulo era um pregador balanceado. O apóstolo Paulo era um líder com foco, conheceu a sua chamada e não foi intimidado por aqueles que eram deliberadamente
tendo uma vida não justa, ainda ia a eles e lhes admoestava. Há pastores e pregadores que deixaram outras pessoas, são mais piores, são terríveis, deixa-lhes irem mais cada vez, não quero me engolir sozinho, e eu não quero me destruir sozinho. O quanto você lhe deixa, o quanto mais você lhe ajuda para lhes levantar, para lhe lavar e sair e indo ao caminho da justiça e fazendo, olhando para o céu, o quanto mais fazes isso, quanto mais ele vai te destruir, quanto mais vai te trazer. Então, por isso lhes diz, o apóstolo Paulo disse, não, eu não lhes deixarei, eu admoesto a cada um, diz, eu prego, anuncio e admoesto a todo homem, e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Quantas pessoas iremos apresentar perfeitas? Me diga alto. És uma das pessoas? É por isso que eu vos falo. É por isso que eu vos falo quando vejo alguma coisa errada. Te desafio por isso desafio quando vejo alguma coisa errada e corrijo. Até castigo e disciplina quando vejo coisas que não devem estar. Podes lutar de volta na tua ignorância. Podes contender comigo na ignorância. Podes dizer alguma coisa a centenas de ouvintes para me destruir pela tua ignorância. Ainda irei vir a ti para o teu bem. Para que possas ir ao céu. Tu chegarás ao céu. Eu tenho que te puxar, ainda tenho que te puxar, ainda tenho que te empurrar, ainda tenho que te castigar, qualquer que seja a coisa, para que todos cheguemos ao céu em nome de Jesus. Diz, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Por que não trabalhamos todos? E para isso também trabalhamos combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. 1 Tessalonicenses 4, 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém, não haja nenhum cristão, não haja nenhum membro, vá além e oprima e engane o seu irmão de qualquer forma. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas digam alto, mas para a santificação. Porque que o Senhor nos faça todos santos da forma como Ele demanda em nome de Jesus. 2 de Pedro 3, verso 11. 2 de Pedro 3, verso 11. A nossa conversa, a maneira de vida, nossa interação, tudo deve ser santo. E olhando e fixando a vinda do dia do Senhor, no qual os céus queimarão com fogo, serão queimados e os elementos desfeitos. Portanto, nós
segundo a sua promessa, olhando para o novo céu e nova terra, no qual habita a justiça. Pelo que, amados, sede diligentes, o Senhor irá nos ajudar. O Senhor nos qualificará. O Senhor nos fará melhores ministros. O que devemos ser em nome de Jesus. Ponto número 2. Reconhecendo e recuperando os mercenários que fogem. 2 Timóteo, capítulo 2, 20. Mas numa grande casa, numa grande congregação, numa grande igreja, na igreja larga, não somente há vasos de honra e de prata, mas também de pau e de barro, outros para honra e outros para desonra. O Senhor, pelo Espírito aqui, falou a alguns que são para desonra, desonram o nome do Senhor, desonram a chamada do Senhor que nos dá, desonram o ministério que nos tem dado coletivamente, procurando continuar, eles nos puxam atrás, procurando ser puros e puros, procuram-nos fazer impuros, procurando nós fazer o que é reto, e eles fazem o que é errado. Eles desonram. É como se estão fugindo da tarefa real e vão a lugares fazendo coisas que trarão o ministério, a igreja, a reputação errada. Nós os abandonamos? Não, não podemos. Não, não iremos. Não, não podemos. Nós temos que reconhecê-los e recuperá-los. Estão fugindo da chamada que o Senhor lhes tem dado. São mercenários. Olha para João, capítulo 10. João, capítulo 10, 12. João 10, 12. Diz, no capítulo 10, 12, mas aquele que é o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Está a falar da sua igreja. Está a falar da congregação. Há tempos que há coisas não esperadas acontecem na congregação por alguém descuidadoso, por uma pessoa descuidadosa. É como se a porta que devia ser fechada para os lobos está aberta e os lobos entram. Aquele mercenário, no invés de ir à porta e fechar a porta e lidar-se com aquele lobo para fugir, e ele foge e o lobo tem a liberdade de espalhar o rebanho. E o rebanho de Deus é dispersado. Aqueles mercenários, porque professam ser obreiros, proferem serem ministros, mas assim, quando o lobo vem, não tem a firmeza, a coragem, a convicção, a força de esperar e confrontar o lobo. Eles fogem. Procura por eles. E lhes desafia. E se alguém foge desta maneira, o que seria a igreja do Deus vivo? Olha o verso 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Daí que temos que sacrificar, e não quer sacrificar nada, não quer entregar nada,
não quer suportar nada para a unidade e para a edificação do rebanho do povo de Deus. Não serás o fugitivo mercenário em nome de Jesus. E se vinhas fugindo, estás aqui esta noite, volte e acerta. Há uma obra para cada um a fazer. Não irás falhar no teu serviço em nome de Jesus. Isaías 56, 10. Isaías 56, 10. Todos os seus atalaias são cegos. Quando as coisas acontecem que espantam a congregação, que desencorajam os novos convertidos, que irão cegar os ignorantes, os atalaias são cegos. Nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Eles amam a vida fácil de tal maneira que esqueçam o povo da comunhão familiar, esqueçam os pecadores na comunidade, esquecem das pessoas que devem alcançá-las e lhes trazer ao rebanho. Verso 7. Verso 11. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem e não entendem como o povo é fraco, como confuso o povo é, como espalhado o povo é, e não estão a alcançá-lo. Eles continuam fazendo coisas que fazem, coisas não proveitosas, sem examinar do seu rebanho que está sendo espalhado. Estão procurando apenas do seu próprio ganho. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Nós temos que sentar e lhes convencer, e lhes transformar, e lhes fazer entender que não estão fazendo um trabalho proveitoso no reino. Temos que lhes fazer entender que não podem dizer sim, isso é o que aquelas pessoas fazem, não é uma minha preocupação, é parte da tua preocupação. Veja, quando vê o teu irmão apartar-se, vê a tua irmã se apartar, e tu olhas por outro lado e não podes fazer isso, você procura por elas, você lhes corrige, você lhes repreende, traz-lhes debaixo da convicção e continua a procurar esses mercenários a voltar para os seus postos de trabalho. Trabalhando com elas, uma grande mudança vai acontecer. Pensa nos que não estão aqui hoje, que deviam estar. Pensa nos que têm feito uma prática de perder o treinamento de obreiros. Olha para aqueles que têm feito uma prática que vem sempre tarde. Pensa naqueles que vêm, mas nem sequer apontam nada. Pensa naqueles que vêm e provavelmente não trazem a Bíblia. Pensa naqueles que vêm ainda com a sua Bíblia, somente estão olhando assim, não abrem suas Bíblias. Tu sabes, tu lhes vês. Como é que eles serão o que devem ser no trabalho? Procura por eles, fala a elas, haverá uma mudança. Tu farás a mudança? Será que tu vais fazer a mudança? Ezequiel 34. Ezequiel 34, 1. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza. Profetiza contra os pastores de Israel. Contra os líderes na igreja. Contra os obreiros na igreja. Os que são descuidadosos. Os que não são brilhantes, os que estão apostatando-se, os que estão mais consagrados, os que não estão dando mais a palavra de Deus e querendo ser o seu melhor na obra, os que estão perturbando outras pessoas,
os que estão impedindo outras pessoas, os que estão falando, outras pessoas rebaixando a mensagem da vida, a mensagem da santidade, olha para eles e diz, profetiza contra os pastores de Israel, os que dizem, que falam sonhos no invés de pregar, os que estão narrando histórias no invés de mostrar a Bíblia, diz, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, aos pastores, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Os que vêm ao treinamento de obreiros no sábado, mas no domingo não vão liderar a comunhão familiar. E o líder no distrito, o líder no grupo, que irá sentar em casa, não irá supervisar, ainda que não sabe que não tem profissão naquela comunhão familiar. Como é que saberemos? Uma vez que ele não vá à volta, torna-se desocupado todos os sábados e apacentam-se a si mesmo e não apacentam o rebanho, as ovelhas de Deus. Eu oro que o Senhor mude e transforma-nos em nome de Jesus. Verso 4. A fraca não fortaleceste. Podemos ensinar superficialmente. Ainda assim, o ensino não traz nenhum e não interpretar e tocar as pessoas quando estão fracas, não mostrando as pessoas, não fortalecermos as pessoas, ainda podemos estar próximos do verso da Bíblia, mas não estamos a explicar, não estamos a explicar e a aplicar para tocar as pessoas que estão fracas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Quando se torna um terror, torna-se um grande regidor. Quando se torna um dominador no meio das pessoas, para que as pessoas possam ter medo de ti, mais do que temer a Deus. As pessoas se encurvam e se submetam a ti, mais do que se encurvam e se submetam a Deus. Você se faz o Senhor, o Deus e ídolo sobre o povo. Tais pessoas, temos que lhes mostrar o seu erro. E mostrando-lhes o seu erro, lhes mostramos como se arrepender. Lhes mostramos como clamar ao Senhor. Quer que lhes temamos, mas não lhes temeremos. Dê-me um bom amém. Sabe? Um amém fraco fará os outros tímidos. Louvado seja o Senhor. Tendes o coração, tendes a mente, tendes a coragem, tendes a espinha dorsal para corrigir os que são errados e os que estão no caminho dos mercenários, e o Senhor te use para lhes trazer de volta para o lugar da retidão em nome de Jesus. Jeremias 23. Jeremias 23, 13. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometendo adultério e andam com falsidade. E esforçam as mãos dos malfeitores. Eles cometem adultério. Pensa que um profeta comete adultério. O pregador cometendo adultério. Podes pensar que o líder
cometendo adultério. Podes pensar da pessoa que tem uma posição importante na igreja para salvar pecadores, para santificar crentes, para transformar a vida das outras pessoas, cometendo adultério, tendo filhos legítimos, ainda permanecer no sacerdócio, a obra na vida, e fortalecem também as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles não influenciam ninguém para se converter, para se arrepender. Eles ajudam pessoas para permanecer na sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. O Senhor que lhes restaura em nome de Jesus. Capítulo 23, 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. O Senhor que te use-me a mim para restaurar esses fugitivos, mercenários, em nome de Jesus. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá a Nínive, a grande cidade, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Tu sabes como Deus recuperou aquele profeta fugitivo. Não com sorriso, não que Deus vai te substituir, não com uma mão fácil, não com uma festa atrás, não mostrando favor, enquanto fugia rebelião, mas com castigo, com a ira da correção, com o vento no mar, com o engolimento pelo peixe, e eventualmente rendeu-se. E quando ele se rendeu, o Senhor lhe deu de novo a comissão. Pessoas que fazem errado, pessoas se tornam como o Jonas fugitivo. Quando pessoas se tornam como mercenários e não estão se concentrando na obra e tarefa que o Senhor lhes chamou para, não iremos lhes guardar atrás, lhes continuar sorrindo com elas. Falamos a elas frontalmente, falamos a elas de uma forma firme, para que outros tenham medo, para que voltem e sejam restaurados totalmente em nome de Jesus. Jonas, capítulo 2, 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento, depois do castigo vir, depois da disciplina vir, depois da ira de Deus vir, depois do vento. Disse: quando eu desfalecia, eu disse: não irei pagar o que eu votei. Salvação é do Senhor, e o Senhor
falou pois o Senhor ao peixe e ele vomitou as Jonas na terra. Capítulo 3:1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. O fugitivo foi recuperado. O fugitivo foi trazido de volta. No nosso meio, no teu grupo, todos mercenários fugitivos serão trazidos de volta em nome de Jesus. No antigo distrito, todos os fugitivos irás após eles, irás les alcançar, trarás de volta em nome de Jesus. E todos os nossos estados, todos em todos os estados, que deviam ser obreiros, que deviam ser ministros, que deviam ser pregadores da palavra, mas estão fugindo mais longe. Irás les alcançar, irás les chamar de volta, les recuperarás, serão restaurados em nome de Jesus. Será que vais fazer isso? Será que vais fazer isso? Verso 2. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, Tu irás, eu irei, faremos juntos em nome de Jesus. Atos 9, 26. Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, tinha sido juntado, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Saulo tornou-se Paulo, tinha sido convertido, mas os discípulos, os crentes em Jerusalém, não podiam receber porque não sabiam, não confiavam que converteu-se. Então Barnabé foi quem fortaleceu a mão da comunhão, ele trouxe à comunhão e testificou acerca dele e o receberam. Tu farás igualmente. Verso 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Capítulo 11. Atos. Capítulo 11, verso 25. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Saulo tinha voltado para a sua própria cidade. Vou descansar. Vamos parar de servir ao Senhor, mas privadamente. Então Barnabé foi após ele. E quando o achou, o trouxe para Antioquia. E achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquele lugar e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O ministério de Barnabé, todos iremos possuir em nome de Jesus. Tiago, capítulo 5, verso 19. Tiago, capítulo 5, verso 19. Irmãos, se algum entre vós, algum irmão, alguma irmã, irmãos, se algum de vós que tem sido parte de nós, desviando como obreiros, como ministros, como pregadores, como o líder do grupo familiar,
como líder zonal, como a líder de mulheres, era parte de nós antes. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter e alguém o restaurar, isso fazendo saber que saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O Senhor que te use, que o Senhor me use, que o Senhor nos use para trazer restauração aos que fogem, em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. Alcançando e colhendo a colheita pronta. Alcançando e ceifando a colheita pronta. 2 Timóteo, capítulo 2. Estou no verso 19. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se um homem, se uma mulher, se um irmão, ministro, se uma irmã, ministra, se o pregador, se o pastor, se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. O campo da colheita está pronto e o Senhor nos chama para que possamos alcançar e ceifarmos a colheita pronta. Mateus 9, 36. Mateus 9, 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Quando viu a multidão, assim que sais pelas estradas das cidades megas na nossa vida, e veres as multidões nas paragens, vê multidões à beira da estrada, vê multidões na tua estrada, diz, Jesus viu a multidão e teve grande compaixão deles. E será que tu vê pessoas, a multidão de pessoas se pergunta, e se o arrebatamento tomar lugar hoje, quantos desta multidão irão ao céu? E se a morte ter que vir a uma desta multidão, quantos deles irão alcançar o céu? E se alguma coisa acontecer, que a vida termine no meio, na situação em que vivem, quantas dessas pessoas irão ao céu? Isso irá te empurrar para a ação, irá trazer compaixão, como a compaixão no coração de Cristo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e eram errantes nas sinagogas, errantes em vários templos na terra, errantes em várias denominações ou assembleias denominacionais, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande,
mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A seara está pronta, a seara está branca e o Senhor quer que nós apresentemos ou enviemos obreiros para o campo da seara. Mateus 10, verso 6. Mateus 10, verso 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes. Há pessoas religiosas que estão perdidas, não estão achando o caminho, recuperem-os e preguem o evangelho da salvação a elas. Recuperam suas almas, verso 7, e indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, amém. Limpai os leprosos, amém. Ressuscitai os mortos, amém. Expulsai os demônios, amém. De graça recebestes, de graça dai. Não irás cobrar dinheiro da sua pregação. Não irás cobrar dinheiro da tua administração. Não vais cobrar dinheiro na pregação no autocarro. Já não estou apanhando o vosso amém. Ainda que seja boa coisa na igreja, seja consciente. A segurança, como cantores, os professores de examinação de escrituras, os líderes de grupo familiar, as líderes de mulheres, líderes de jovens, como evangelistas e ganhadores de almas lá fora, não vais substituir, não vais colocar nenhuma remuneração do teu serviço em nome de Jesus. Lucas 10, 1. Lucas 10, verso 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Os 12 não eram suficientes. Os 70 não eram suficientes. Precisava de mais ceifeiros. Precisava de mais obreiros. Por isso que vamos após dos que fogem e lhes restauramos. A seara realmente é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Marcos 6, 12. Marcos 6, versículo 12. Aqui é a gravação quando enviou os discípulos, os 12, o que lhes mandou a fazer e o que atualmente fizeram. Marcos 6, 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Eles já tinham se arrependido e lhes enviou para que os homens se arrependessem. Eles vieram a Cristo e lhes enviou para que homens se arrependessem e viessem a Cristo. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. O nosso tempo chegou. O teu tempo chegou. Jeremias 5, 24. Jeremias, capítulo 5, verso 24. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus,
que dá chuva a temporã e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Ele deixou a obra na nossa mão, reservou para nós, determinou a semana da cega. Mas estes segadores foram negligentes. Deus teve controvérsia com eles. A controvérsia que teve com eles é que não reconheciam de que Deus lhes reservou semanas apontadas da cega. E a cega chegava ao fim e muitos deles não eram salvos. A mesma coisa conosco hoje. A cega chegou ao fim. Cristo está para vir. Muitas pessoas não estão salvas ainda. Precisamos de despertar para que o Senhor não tenha conosco controvérsia. No dia do juízo, iremos alcançar os perdidos e serão salvos em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 8, 20. Jeremias 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Haverão pessoas no dia final, quando todas as coisas terminarem, quando tudo terminou, quando o dia do serviço e o dia de cega chegar ao fim, haverão pessoas que dirão: a seara findou, o verão passou e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico, porque pois não teve lugar a cura da filha do meu povo. Olha para Jeremias 12, 5. Jeremias, capítulo 12, verso 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra, quando há uma pequena chuva, uma pequena pressão, um pequeno desafio, uma pequena insegurança, se neste tempo você corre com os homens a pé e você te fadiga e diz: há um leão na estrada, há dificuldades na terra, não posso fazer nada. Como então podes competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Eu oro que neste tempo da oportunidade, este dia da oportunidade, o Senhor vai nos levantar e buscar os perdidos em nome de Jesus. Dê-me um bom amém. Jeremias, capítulo 50, verso 6. Meu povo são ovelhas perdidas. Vai à igreja. Meu povo são ovelhas perdidas. Tem Bíblia em casa. Está debaixo da almofada. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Pertencem a denominações, mas não entendem o que significa vir a Cristo e nascer de novo. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Os seus pregadores, seus pastores, os seus líderes, lhes fizeram errar para os montes, as deixaram desviar. De monte em outeiro, andaram
esqueceram-se do lugar do seu repouso. É por isso que lhes alcançamos em todo o tempo, em todas as semanas, em particular, nesta próxima semana, iremos lhes alcançar. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Diz no verso 10.